Sampaio e Cruzeiro nesta terça-feira, 7 da noite no Castelão. Confronto dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro. E ainda do terceiro melhor mandante, no caso agora o Sampaio Corrêa, do melhor mandante e do melhor visitante da competição. Veja só estes números. Arbitragem paulista, Edna é quem vai marcar o confronto desta terça-feira. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Laércio Costa, narrador. Sampaio Corrêa e Cruzeiro vão fazer um confronto de gigantes nesta terça-feira no Estádio Castelão, em que pese o Sampaio está no meio da tabela, mas quando joga em casa é um time muito perigoso. Tanto é que dos pontos que o Sampaio Corrêa, dos 34 pontos conquistados, o Sampaio teve uma sequência impiedosa de vitórias dentro do Castelão, com apenas 2 empates e 3 empates fora de casa. Então são os números do Sampaio Corrêa. O time comandado pelo técnico Leonardo Condé trabalhou neste domingo pela manhã e o outro treinamento vai acontecer nesta segunda-feira para o confronto diante da Raposa. Então, Sampaio já sabe que não vai contar com o Joécio. O Joécio está entregue ao departamento médico e o Luiz Daniel em transição, eles seguem fora do Sampaio Corrêa. Já o Gabriel Furtado, ele já foi liberado, já está também trabalhando e pode ser que seja relacionado pelo técnico Leonardo Condé. Time do Sampaio Corrêa, Bolívia querida, então galera, já focado nesse jogo diante da Raposa, diante do Cruzeiro, então, repetindo que o zagueiro Gabriel Furtado vem trabalhando normalmente desde a última quarta-feira, está disponível ao técnico Leonardo Condé. Quem se recuperou de lesão muscular, o goleiro Luiz Daniel, então seguindo, mas ainda em transição, vai passar ainda por um período de treinamentos para apurar reflexo e a sua forma física, que também é importante para um goleiro. Então o Sampaio Corrêa é bem focado aí nesse jogo para esse confronto diante do Cruzeiro. Já o time da Raposa, esse time é perigosíssimo, o time da Raposa vem para esse confronto diante do Sampaio Corrêa. O Sampaio, que era até então o segundo melhor time com campanha, depois do desastre, eu dizia assim, não dizia nenhum desastre, mas depois vamos colocar da derrota para o CRB dentro de casa, o Sampaio passou a ser o terceiro melhor mandante. Já a Raposa venceu 5 vezes, empatou 5 e perdeu 3 fora de casa. Já a Bolívia querida, dos 34 pontos, 29, como disse, foram conquistados dentro do Castelão. O Cruzeiro é líder disparado desse Campeonato Brasileiro, tem 54 pontos, tá? Na verdade, 57, depois da vitória conquistada diante do Náutico, vem aí numa sequência muito boa e agora como melhor mandante e melhor visitante também nesse campeonato. Jogando em casa, Sampaio Corrêa conquistou quase todos os pontos, né? Quase todos os pontos e vem aí nessa sequência para enfrentar o time da Raposa. E aí é interessante, é importante que você, torcedor, esteja no Estádio Castelão para empurrar o Sampaio Corrêa rumo a esse grande resultado. Os resultados deste Campeonato Brasileiro, desta 26ª rodada, que já se inicia a 27ª na segunda-feira. Sampaio joga na terça-feira. Então veja aí só o tamanho, como vem sendo acelerado os jogos em virtude da Copa do Mundo, em virtude das competições que ainda as outras equipes também, principalmente da Série A, estão disputando, Sul-Americana, Copa Libertadores e tudo vem aí no Seleção Brasileira, que expectativa aí da convocação aí do Tite por alguns jogadores. E, enfim, vamos focar aqui na Série B. A Série B até aqui só falta o jogo do Vasco da Gama contra o Bahia. O jogo será na Arena Fonte Nova neste domingo, 16 horas, o único jogo que você acompanha aqui no canal. A galera, analisando essa rodada, ela foi até um tanto quanto generosa com o Sampaio Corrêa. Sampaio que perdeu para o CRB e desses 6 jogos conquistados, o Sampaio conquistou tão somente 1 ponto, perdeu 5 com um empate lá fora e 3 aqui diante do CRB. A rodada foi generosa, Sampaio só chegou e vai permanecer nessa rodada, nessa 10ª colocação. Por quê? As equipes que poderiam ultrapassar o Sampaio Corrêa, elas ou perderam ou empataram. E quem empatou conseguiu chegar um pouquinho mais à frente. Quem venceu nem passou o Sampaio Corrêa, como é o caso do time do CSA, né, que ficou, inclusive, não, o CSA ficou no empate
com o Operário. Se vencesse também não passaria, o Operário também continua na zona de rebaixamento, o CSA acabou se mantendo, o Guarani que venceu a Tombense também não passou, a Tombense sim precisava perder esse jogo, mas continua ali à frente do Sampaio Corrêa. O time da Tombense tem 36, Sampaio Corrêa tem 34, uma vitória colocaria o time mais disparado à frente do time tricolor, então isso foi um bom resultado para o Sampaio. CRB empatou então com o Criciúma, também eu considero um bom resultado, porque manteve o Criciúma na 11ª colocação, uma posição atrás do Sampaio, e o CRB com o empate foi a 36 pontos, somente 2 pontinhos acima do Sampaio Corrêa, então eu considero essa rodada muito generosa com o Sampaio, que poderia cair muito mais ainda. Agora o Sampaio tem que fazer a sua parte, ganhar do Cruzeiro, e é importante essa vitória, mas é o Cruzeiro, sim, mas o Cruzeiro também pode perder na competição, e o Cruzeiro então vem com todos esses números que já passamos, de um mandante espetacular, de um visitante muito bom, né, o melhor, e aí temos que dar uma colocadinha de água nesse chope do Cruzeiro, para até mesmo a bem do Sampaio Corrêa não despencar nessa tabela, porque vejamos, o Sampaio está a 8 pontos somente da zona de rebaixamento, 8 pontos é uma diferença até um tanto quanto confortável nesse momento, pela situação de todos, né, que estão mais embaixo, e do equilíbrio que tem essa Série B, mas a gente não pode ficar contando apenas com isso. Hoje vamos à classificação da competição, o Sampaio tem que mandar e mandar bem para cima do Cruzeiro. Então, Cruzeiro líder com 57, Bahia 44, Grêmio 44 e Vasco da Gama 42. O Vasco da Gama é quem sofre essa ameaça, e o Vasco precisa de uma vitória hoje diante do Bahia. Em caso de vitória, o time Cruz Maltino vai à 2ª colocação para não ficar ameaçado, porque o Londrina está com 38 pontos, 38 contra 42 do Vasco da Gama. Então veja aí essa responsabilidade que o Vasco tem hoje diante do Bahia, encurtada a sua diferença para 5 pontos. Uma vitória então vai deixar o time já sob a mira do tira. O Londrina 38 é o quinto, Sport 37, Ituano 36, CRB 36, Tombense 36 e o Sampaio no meio da tabela com 34. Aí vem Criciúma 34, Ponte Preta 33, Novo Horizontino 32, Chapecoense 29, Brusque 28, CSA, o primeiro fora da zona de rebaixamento com 27, e na zona de rebaixamento Operário 26, isso aqui era um confronto direto, houve empate, Guarani 26, Vila Nova 25 e o Náutico na lanterna com 21 pontos. Então, Bahia e Vasco da Gama fechando essa 26ª rodada. Essa 26ª rodada que terá início nesta segunda-feira com Chapecoense e Vila Nova jogando às 20 horas. O Sampaio joga na terça-feira diante do Cruzeiro, o jogo 19 horas. 19 horas também tem Londrina e CRB. Terça-feira também tem Sport e Novo Horizontino, Ituano e Operário, CSA e Náutico, Criciúma e Grêmio, Tombense e Brusque. E na quarta-feira tem Vasco da Gama e Guarani, Ponte Preta e Bahia. Veja que é uma rodada que começa na segunda e fecha-se na quarta-feira. Então uma rodada muito rápida essa aí do Campeonato Brasileiro. Já falamos do conteúdo anterior, que para esse jogo do Sampaio Corrêa e Cruzeiro, quem vem é Edna Alves Batista, árbitra FIFA, e os assistentes serão Daniel Paulo Zioli e Miguel Caetano Ribeiro da Costa, ambos, portanto, de São Paulo. O quarto árbitro, como de praxe, é da federação do time mandante, Paulo José Souza Mourão, aqui da CEAF Maranhão. A Edna ontem fez uma boa arbitragem do jogo diante do CRB, e Criciúma, mas olha, a galera do CRB ofendeu a Edna e ela vai registrar em súmula a Edna as ofensas que foram proferidas das arquibancadas por ela ser mulher apitando o jogo. Isso é muito grave. Quando a CBF recentemente fez um seminário com a participação via vídeo do presidente da FIFA, Gianni Infantini, e aí, meu amigo, lá em Maceió, no Rei Pelé, você ter atitudes dessa da torcida, vai pegar para o CRB, hein? Pode ter certeza que vai pegar para o CRB, e a torcida se comportou muito mal, mandou muito mal. Minha galera, o nosso primeiro conteúdo deste domingo, não esqueça que hoje tem Vasco da Gama e Bahia, você acompanha aqui no canal para fechar a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Inscreva-se, deixe o seu joinha, o seu gostei, compartilhe, acione o sininho,
deixe seus comentários e nos acompanhe nas redes sociais. É o canal Laércio Costa Narrador. Grande abraço, feliz domingo. Tchau, tchau, Brasil.